Olá, pessoal. Meu nome é Rebeca. Bom, como eu falei, nós vamos falar sobre a cidade de Vancouver. Falando um pouquinho da minha experiência aqui, a primeira vez que eu vim para Vancouver foi em 2009. Eu vim de férias do meu trabalho, eu vim para ficar 4 semanas e eu me apaixonei pela cidade. Aí, 2 anos depois, eu decidi voltar para ficar mais tempo. E eu já estou aqui há mais ou menos 3 anos e meio e eu vou falar um pouquinho dessa cidade para vocês, que aí tem me encantado a cada dia, tá? Bom, Vancouver ela atrai bastante pessoas, assim, no Canadá é uma das cidades mais procuradas e eu enxergo que são por dois grandes fatores. O primeiro é o clima, é uma das cidades que possui o clima mais ameno, então isso acaba atraindo bastante gente para cá, principalmente estudante, né, estudante de inglês. E também Vancouver foi eleito várias vezes consecutivas como uma das melhores cidades do mundo para se viver. Está sempre entre as 5 melhores cidades do mundo para viver. Né? Então, assim, Vancouver ela realmente oferece essa qualidade de vida diferenciada. Eu, por exemplo, eu sinto bastante diferença. Eu sou de São Paulo e eu sinto bastante realmente diferença entre viver em São Paulo e viver em Vancouver. Vancouver está localizado na costa oeste do Canadá e é cercada por montanhas e praias. Então, assim, Vancouver consegue agradar aqueles que gostam tanto da praia quanto aqueles que gostam da montanha. Agora eu vou passar alguns slides para vocês darem uma olhada, para vocês irem acompanhando comigo, tá bom? Falando um pouquinho da população de Vancouver, 40% aproximadamente da população de Vancouver são de imigrantes. 58% são de moradores daqui, são de residentes daqui, e 2% são de residentes temporários. São aquelas pessoas que vêm para cá para turismo, para estudar, para trabalhar temporariamente. Dessa quantidade de 40% de imigrantes, a maior concentração se dá em asiáticos. Então, quando você vem para Vancouver, você já sente aí essa diferença, quando esse contato realmente com a cultura asiática. É muito comum você encontrar asiáticos em qualquer parte da cidade. Existem regiões específicas aqui, como Richmond ou Surrey, também são outras regiões onde tem uma concentração maior. Mas mais ou menos aí desses 40%, a maioria realmente aqui são de asiáticos. Até nesse gráfico que eu coloquei aqui, dá para ver que China é o que mais predomina, mas tem o sul da Ásia, Filipinas, Coreia, o sudoeste da Ásia, Japão. Aí logo atrás vem a América Latina, mas eles já colocam da América Central para baixo, então é o que eles já consideram. E outros países aí tem um percentual menor. Bom, falando agora um pouquinho do clima da cidade, como eu falei, Vancouver tem um clima mais ameno, mas durante o inverno, que é o que eu acho que as pessoas têm bastante preocupação, assim, né? Quando eu falo assim, você está indo para o Canadá, as pessoas têm muita visão de que aqui é extremamente frio e só tem gelo, e não é verdade. Assim, Vancouver e o Canadá em si, de uma maneira geral, é super preparado para aguentar o frio. A sensação térmica aqui, eu posso dizer que é bem diferente da sensação térmica que a gente tem no Brasil. Por exemplo, aqui no inverno, dá mais ou menos uma média de 5 graus, mais ou menos, pode até ser uma sensação térmica de 0 graus. Mas assim, é diferente da sensação térmica, por exemplo, que a gente tem no Brasil. Eu acho que é possível você passar mais frio no Brasil do que você passa aqui, porque tudo aqui tem calefação, tudo aqui tem aquecimento. Dentro do ônibus tem aquecimento. Então, para todos os lugares que você vai, tem esse aquecimento. No verão, aqui no gráfico está falando mais ou menos, na tabela, está falando 22 graus, mas eu acho que é um pouquinho mais. Essa é a média, tá? É a média mais alta, mas eu acho que por volta de uns 25 graus. Mas lembrando também que é bem diferente da sensação térmica que a gente tem no Brasil. É até engraçado, mas aqui se você vê na rua, tipo assim, 18 graus, a gente já se sente no verão. Então, assim, você vê as pessoas na rua, tipo, totalmente à vontade, com roupas mais leves. Realmente é uma outra sensação térmica. Falando um pouquinho das chuvas aqui, porque eu sei que Vancouver é conhecida como uma cidade, a maioria das pessoas fala, e eu já recebi algumas perguntas das pessoas falando, poxa, mas Vancouver chove todos os dias. Vancouver chove bastante. O período de precipitação e chuva maior que tem aqui começa no final de outubro, novembro, principalmente dezembro aí, é o período onde tem mais chuva em Vancouver. Então,
realmente, assim, é bom vir para cá preparado, sabe? Assim, tem que ter uma bota impermeável, um sapato impermeável, uma jaqueta impermeável. Com certeza vocês vão precisar morando em Vancouver. E também, falando até um pouquinho sobre roupas, né, para vestir aqui no inverno, no Canadá, em Vancouver, é muito importante que vocês se vistam em camadas, porque, como eu falei, tem aquecimento em todos os lugares que vocês, nas casas, em restaurantes, no ônibus, em todos os lugares aqui tem aquecimento. Então, é muito comum que vocês entrem nos lugares, tira a jaqueta, vai sair do lugar, coloca a jaqueta. Então, assim, é muito importante que vocês se vistam em camada para facilitar isso, e também porque a camada vai segurar a temperatura do corpo, principalmente para aqueles que querem testar os esportes de neve, esqui, snowboard. É bem importante que vocês se vistam em camadas para poder segurar realmente a temperatura do corpo, tá? Eu vou mostrar agora para vocês algumas imagens das 4 estações de Vancouver. Vancouver, ela tem os climas bem definidos aqui. Então, e é bem engraçado, o perfil da cidade, ela muda bastante com relação às estações do ano. Parece outra cidade. Vancouver na primavera e no verão é uma cidade e no outono e no inverno é completamente outra. Aqui na primavera dá para ver assim, essa foto acho que foi eu mesma que tirei, acho que foi no meu primeiro ano daqui que eu saía tirando foto de tudo quanto é lugar. Mas as pessoas já começam a ir realmente para as ruas, você já vê que as pessoas já estão mais à vontade na rua, elas aproveitam mais o dia. Então, assim, isso é uma região aqui, como tem muito parque, praia, esse tipo de coisa, então as pessoas aproveitam bastante isso. E também é na primavera, é uma outra imagem da primavera, que aí as pessoas estão realmente ali na parte da English Bay, do Stanley Park, que são parques super conhecidos aqui, praias super conhecidas aqui. A English Bay é uma praia que fica em downtown, que fica no centro da cidade, então é super conhecida, todo mundo conhece, todo mundo vai para lá. O que é muito engraçado aqui na primavera, até porque eu acho que como o nosso verão ele é curto, né? Então a gente tem eu acho que tem assim, a ansiedade das pessoas de poder aproveitar o verão logo de cara. Então, assim, é muito comum que você vê as pessoas na rua durante a primavera, assim, gente de jaqueta, uma jaqueta mais leve e bota, mas você vê também pessoas já de sandália, chinelo e bermuda, sabe? Então, assim, tem essa, andando na mesma calçada, isso é bem curioso daqui. Isso é uma foto do verão, para vocês verem como Vancouver, assim, tem muito parque. É muito comum ver as pessoas nos parques aqui aproveitando, tomando sol, ou só lá, sei lá, descansando mesmo, relaxando, nos parques espalhados pela cidade. As pessoas estão de roupa, estão de biquíni, estão do jeito que for, as pessoas realmente ficam super à vontade no parque. Super comum aqui. Uma coisa que não pode fazer aqui em público, não pode beber bebida alcoólica em público. Então, assim, se você for pego, possivelmente o policial vai mandar você jogar fora, pode te dar uma multa, esse tipo de coisa. Então, não pode beber bebida alcoólica andando ou parado num parque, alguma coisa assim, em lugares públicos. Um outro fato curioso com relação ao verão de Vancouver, porque realmente, assim, para mim, a melhor época do ano que tem aqui. Essa foto que eu coloquei também foi uma foto que eu tirei da praia, foi da English Bay, por volta de 10 horas da noite. Tá cheio de pessoas, não sei se vocês conseguem ver, mas assim, tá cheio de pessoas na praia e começa a escurecer por volta das 10, 9 horas da noite. Então, assim, o inverno aqui tem dias curtos, então começa a escurecer por volta das 3, 4 horas. Então, assim, é olhar para fora e você vê que tá tudo escuro, tudo preto, do preto da tarde, mas em compensação, no verão, escurece super tarde. Então, assim, é uma delícia você poder estar na rua, olhar no relógio e ver que são 9h30 da noite e ainda tá claro. E essa foto aí é para provar que estava começando a escurecer aí às 10 horas da noite. Uma das estações mais bonitas que eu acho em Vancouver é o outono. É bem detalhado mesmo. As folhas elas ficam avermelhadas, elas ficam amareladas e elas caem, elas formam todo o chão. Fica super bonito. Vancouver nessa época realmente fica muito lindo. Então é bem marcante cada estação do ano aqui.
Falando um pouquinho do inverno, como eu falei, Vancouver ela não tem neve no centro da cidade, em downtown mesmo, na cidade é muito difícil ter neve, porém o acesso para as montanhas é muito tranquilo, é muito fácil. Então, por exemplo, se você está no centro da cidade e você quer ir para essa montanha, por exemplo, que é na Grouse Mountain, você consegue pegar um ônibus, um convencional mesmo, e você vai até a montanha e você consegue aí aproveitar ou só a neve, ou aproveitar um esporte de inverno, esse tipo de coisa. Então, assim, o acesso é muito tranquilo. Tem também o Whistler. O Whistler é uma das estações de esqui mais conhecidas do mundo, então é polo de concentração das pessoas que gostam de snowboard, que gostam de esqui. Realmente, o Whistler é um ponto de encontro desses tipos de pessoas que são apaixonadas pelos esportes de inverno. Falando um pouco sobre transporte público, aqui eu vou falar agora sobre o SkyTrain e o ônibus. O SkyTrain ele é como se fosse um metrô que anda na superfície, então ele tem 3 linhas diferentes aí que interligam a região da Grande Vancouver. Os horários não são tão duradouros como em grandes cidades, mas assim, ele é super seguro, ele é tranquilo de pegar. Uma coisa com relação ao SkyTrain, as catracas, elas existem catracas, mas elas ainda não estão habilitadas. A primeira vez que eu vim aqui, nem catraca tinha. Agora ele já tem os marcadores lá, mas ainda está desabilitado. Então, você compra o seu ticket antes e você coloca dentro do bolso. Se algum fiscal te parar para perguntar se você tem um ticket, você tem que mostrar. Caso você não tenha, você vai pagar uma multa em cima disso. Então, assim, por enquanto ainda é na base da confiança, o que eu acho o máximo, né? Porque nos dias de hoje é muito difícil ainda, ainda mais de uma realidade completamente diferente da onde a gente vem, que é no Brasil. Então, aqui realmente ainda é na base da confiança para você pegar um transporte como o SkyTrain. Outra informação com relação ao ônibus, o ônibus aqui em Vancouver, ele se nivela ao nível da rua. Então, assim, existe uma plataforma que esse ônibus ele fica mais baixo, e aí, assim, pessoas cadeirantes ou mães, pais com carrinhos de bebê têm acesso super tranquilo para pegar transporte público, ônibus, assim. As pessoas que usam transporte público, elas já são até acostumadas com isso. Elas abrem caminho, elas abrem espaços, as pessoas até falam que o carrinho vai descer, as pessoas se mobilizam, o carrinho vai entrar, ou a cadeira, ou alguém com necessidade especial, assim, as pessoas já são super acostumadas com esse tipo de coisa. Tem até uma coisa engraçada, no ônibus está escrito, sorry, bus full, porque é até uma coisa que todo mundo fala assim, que aqui no Canadá, em Vancouver, tudo, as pessoas pedem desculpa o tempo inteiro. Tem até uma piadinha que as pessoas falam, você pisa no pé do canadense e ele que te pede desculpa. Então, assim, aqui todo mundo é tão educado que até o ônibus pede desculpa. Isso foi uma coisa bem, bem curiosa, né? Quando eu vim para cá que eu vi. O ônibus pede desculpa, né? Escreve, pede desculpa quando está cheio, quando não está em serviço, esse tipo de coisa. Outra coisa que eu achei super curiosa daqui também, quando eu vim, foi que as pessoas elas agradecem o motorista de ônibus quando elas saem. Então, elas vão descer, elas falam, obrigada, e desce. É bem interessante isso, é uma realidade bem diferente. O respeito que as pessoas têm aqui com o motorista de ônibus ou com qualquer outra profissão é bem grande. Então, assim, se o motorista falar que o ônibus está cheio, mesmo que você, do lado de fora, você está vendo que não está abarrotado, não tem gente caindo para fora, as pessoas não vão empurrar para tentar entrar, as pessoas vão respeitar porque o motorista disse que está cheio. Ou porque a gente não sabe se tem muito carrinho lá dentro, se a locomoção está difícil. Então, assim, as pessoas realmente respeitam esse tipo de coisa. Uma coisa também falando com relação aos ônibus não existe cobrador, então assim, só tem uma catraca mesmo, onde você coloca as moedas, não tem troco, então você tem que colocar a quantia exata que vai estar dentro que é da passagem, que custa R$ 2,75. Então, assim, colocou, tirou o seu ticket, esse ticket vai ser válido por um período de 1h30, e você pode usar tanto o ticket, tanto no SkyTrain ou qualquer outro transporte, como o Cbus, que eu vou falar agora. O Cbus ele é como se fosse uma balsa e ele interliga downtown com North Vancouver. Então, ele sai da Waterfront Station, que é uma estação que tem aqui onde fica o SkyTrain e também tem estação de ônibus perto, e ele faz essa ligação para North Vancouver.
Norte Vancouver é como se fosse uma cidade também próxima daqui da região. Então, assim, meia hora, acho que até menos, você atravessa dentro dessa balsa, que ele é grande, confortável, as cadeiras são estofadas, assim, é bem grande e é realmente espaçoso. Mostrando um pouquinho para vocês conhecerem a questão dos tickets, como eu falei, custa R$ 2,75. Então, assim, esse primeiro que vocês estão vendo, branquinho, é válido por 1h30. Então, você pode usar nessas três opções que eu comentei com vocês. O bilhete de zona 1 custa R$ 2,75, zona 2, 4, zona 3, 5,50. Esse amarelinho, mas ele é um bloquinho que vem 10, sai um pouco mais barato o unitário, mas a vantagem desse é para você andar com ele na carteira, na bolsa, quando você não pega ônibus com muita frequência. Mas você precisa, porque nem sempre você tem moeda disponível, e como não tem troco o ônibus, você tem que colocar na catraca. Você coloca o ticket na catraca, vai validar, vai aparecer aqui o horário, data e o horário direitinho, e você tá com esse ticket aí para você andar. Quando você vem, por exemplo, do SkyTrain para usar no ônibus, você coloca o ticket dentro da catraca e ele vai validar e vai sair também. E quando você vai entrar no SkyTrain, você tem que validar ele nas máquinas que são próprias para isso. Então, assim, você tem esse ticket, você anda com ele com você. São 10 que vem em cada cartela. Ou se você pega ônibus, metrô, transporte público, se você sabe que você vai pegar todos os dias, compensa você comprar o passe mensal. Então, assim, de zona 1 custa $91, zona 2, 124 e zona 3 custa $170. Outra informação que é super curiosa daqui é que Vancouver é a cidade onde as pessoas elas mais andam de bicicleta e a pé no centro da cidade, principalmente no verão, na primavera, porque os dias são mais longos e a temperatura já não é mais tão fria. E como o downtown é pequeno relativamente, você consegue fazer tudo por aqui. Justamente porque quem mora, até porque quem mora em downtown e trabalha em downtown, estuda em downtown, dificilmente vai precisar pegar transporte público, né? Então, assim, consegue fazer exatamente andando de bike, esse tipo de coisa. Eu moro no centro, eu moro em downtown, e eu quase nunca pego transporte público, mas eu também, sempre que eu preciso, eu fico aqui no centro, eu trabalho no centro, eu estudava no centro, então, assim, tudo para mim fica realmente nessa região aqui de downtown. Até é um fato curioso, essa pessoa da foto é o prefeito da cidade, que ele é visto, assim, constantemente dando as suas pedaladas pelas ruas de Vancouver. Aqui mostrando uma outra foto, que são as ciclofaixas, aí, as ciclovias. Tem um super respeito do motorista com o ciclista, pedestre, esse tipo de coisa. Então, aqui, assim, é super seguro. Ele só fala realmente que é obrigatório você usar o capacete, mas, assim, é muito tranquilo esse tipo de transporte aqui. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre custo de vida. Muitas pessoas me perguntam, eu acho que é uma das maiores preocupações de quem está decidindo vir para cá, né? Bom, eu acho que tem que levar em consideração alguns fatos, né? Que é a acomodação, o transporte, a alimentação, o lazer e as despesas domésticas fixas, que são a internet, a água, celular, luz. O aquecedor, que é o heater, geralmente já vem embutido no aluguel, né? Então, assim, em poucos dos casos que eu já vi, assim, que você paga a parte, mas geralmente já está incluso no aluguel. Então, assim, dependendo de como que vai ser o seu estilo de vida, é que vai fazer com que o seu estilo de vida seja maior ou menor. Aqui eu vou colocar, tem uma distribuição mais ou menos de como que você vai investir o seu dinheiro, como que vai ser o seu custo de vida aqui quando você estiver aqui. O maior percentual realmente é a moradia. Vancouver não é barato morar no centro da cidade. Realmente você vai encontrar apartamentos que são muito pequenos, por preços mais altos, até se comparado com outras cidades do Canadá. E se você quer encontrar alguma coisa que seja um pouco mais em conta, sair um pouco dessa região do centro da cidade faz bastante diferença. Então, assim, a maior parte realmente do valor investido aqui, do valor do custo que você vai ter, vai ser com moradia. E lembrando também, se você mora no centro, você não necessariamente precisa pegar transporte público, porque aqui o transporte público está em quarto lugar em despesa, está falando que é 10%. Mas se você mora e trabalha aqui, você estuda, você não necessariamente precisa pegar o transporte público. Restaurante está falando que é por volta de 11%.
Vancouver é a cidade onde as pessoas elas mais consomem fora alimentação, né? Então, assim, comparada com outras cidades do Canadá, e até por conta desse número de descendentes e número de asiáticos que tem aqui, restaurante japonês é muito fácil encontrar em várias regiões aqui da cidade. Eu brinco que quase compete com o Starbucks, porque o Starbucks somente você vê em toda esquina. E restaurante japonês também. E é uma boa opção, porque assim, tem opções muito boas e opções muito baratas. E então é uma ótima escolha aqui também. Deixa eu ver aqui mais. Aqui falando agora um pouquinho. Falando um pouquinho antes a questão do restaurante, as pessoas que vêm para cá e assim têm o hábito de comer fora, tem um hábito muito grande na cidade aqui que são com relação às gorjetas, que são as chips. Aqui é muito normal, faz parte já da política, do cenário de Vancouver, para quem trabalha em bar, café, restaurante, as pessoas pagam no mínimo 15% de gorjeta para o server, para o garçom, para a garçonete. O empregador, até quando ele contrata alguém, ele já considera a maioria dos casos o salário tipo o mínimo por hora, porque ele sabe que o salário vai ser acrescentado por essas gorjetas. Há controvérsia, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, mas é mais ou menos assim que funciona. Pelo menos o mínimo de 15%, se você não der, é considerado ofensivo, mesmo que você não goste tanto do serviço assim. Em muitos casos, já vem até na maquininha de débito, de crédito, quando você vai pagar, já aparece 15%, 18%, 20%. Em alguns casos, se você gostou muito, aí você pode dar assim, mais de 20%. É bastante coisa, mas já faz meio que faz parte da política. Inclusive, assim, as pessoas dão gorjeta em outros serviços também, na manicure, para o taxista, mas aí você consegue mensurar melhor a quantia que vocês vão de disponibilizar de gorjeta. Aqui uma ideia para vocês terem de aluguel de apartamento, tá? Por mês. Um apartamento de 1 quarto em downtown, que é no centro, como eu falei, assim, são apartamentos, quanto mais antigo ele for, a probabilidade dele ser mais barato é maior. E tem também a questão de se o apartamento a vantagem do apartamento ser mais antigo é que ele pode ser um pouco maior, com a metragem quadrada maior do que os apartamentos mais modernos. O que é outra coisa curiosa com relação ao apartamento aqui, todos os apartamentos eles são cheios de vidro, porque eles valorizam muito a questão do sol. Então, assim, para quem estava acostumado a dormir tipo, no escuro total, aqui é muito comum as pessoas acordarem na época do verão, assim, primavera, quando tem mais sol, assim, com as janelas abertas, porque eles valorizam muito. Vocês vão ver quando vocês estiverem aqui, que a maioria dos prédios é só janela, é vidro para todos os lados. Então, assim, uma média mais ou menos de aluguel entre $1.200 e $1.600, o preço aí em downtown, no centro da cidade. Se for mais afastado, pode cair um pouquinho, entre $1.000 e $1.200. Um apartamento de 3 dormitórios, entre $2.900 e $3.100. E em 3 dormitórios fora do centro, entre 1.900 e 2.200. Lembrando também que depende muito se o prédio é mais moderno, se o prédio tem outras facilidades dentro, o que o prédio oferece, se o prédio é mais antigo ou não. Mas é mais ou menos essa a média, tá? Eu fiz aqui mais ou menos, só uma estimativa para vocês verem quanto que um estudante ou um casal que está vindo aqui estudar mais ou menos gastaria. De novo, lembrando que vai depender muito do estilo de vida de vocês. Assim, é muito comum o estudante, quando vem para cá, e até o que eu aconselho, fica 4 semanas na homestay. Eu acho que é um prazo legal para você poder identificar melhor a cidade, para você conhecer o espaço onde você está. E depois é muito comum, e eu também indico que as pessoas aluguem apartamento ou aluguem quarto para morar, principalmente aquelas que desejam morar no centro da cidade, que é mais caro realmente. Então, mais ou menos uma média, um estudante vai ter por mês, contando moradia, alimentação e celular, que são as despesas básicas, entre $900 e $1.200 aproximadamente. E um casal entre $1.800 e $2.500. Lembrando que um casal ele pode até optar por espaços de acomodação, que são estúdios. Então, tem a sala, o quarto e a cozinha praticamente na mesma área, que você pode até encontrar na faixa de $1.000, $1.100, o que dá aí, sei lá, uns $500 por pessoa, mas pelo menos seria um espaço só do casal. Então, é uma
é uma possibilidade também. O que faz muita diferença com relação a onde morar, o custo de vida, é a região, né? Então, assim, se você mora no centro da cidade, como vocês podem ver, Vancouver no mapa é pequeno, então a grande Vancouver é essas regiões aí que vocês estão conseguindo ver no mapa. Faz muita diferença para aqueles que querem morar em Vancouver, realmente, assim, em downtown, no centro, vão pagar um preço mais alto por isso. Mas existem outras regiões que eu até aconselho para aqueles que querem vir aqui com família. Eu acredito que faz bastante diferença porque, assim, tem filho, então, assim, no centro da cidade não tem escola. Então, assim, se você mora em Westminster, se você mora em Burnaby, que são regiões que ficam... Burnaby fica a 30 minutos de via transporte público do centro da cidade. Então, assim, não é nada muito longe. Em Westminster fica, sei lá, 45 minutos, 40 minutos daqui. A primeira cidade que eu morei aqui foi em Westminster. Eu fui quando eu vim para Homestay. Eu demorava, em média, 45 minutos de Skytrain até a minha escola. E era super tranquilo. Então, assim, para quem até está acostumado com um trânsito de 1h30 em São Paulo, até ficar 45 minutos sentadinha, bonitinha no transporte público, é até que tranquilo. Então, é aí uma possibilidade para aqueles que querem pagar um pouco menos de aluguel e querem morar nas regiões próximas. Eu aconselho bastante realmente para a família, para quem vem para cá para a família, morar nessas proximidades. North Vancouver, Burnaby, Westminster, são regiões que eu acho que atendem bastante as famílias. Falando um pouquinho só da criminalidade daqui, Vancouver, até por conta da qualidade de vida que apresenta tudo, os homicídios aqui são realmente bem significantes perto dos números que a gente tem no Brasil. Até aqui no gráfico, eu peguei um último estudo que saiu, que era, tipo, estava entre 2004 e 2013. Até 2013 ele foi um recorde, onde eu acho que foram 6 homicídios no ano. Então, assim, 6 homicídios em todo Vancouver, tipo, não é nada, né? Tipo, é bem seguro mesmo. Falando um pouco do salário mínimo por hora, porque isso que também interfere na questão do custo de vida. Vancouver tem aí o valor de 10,25, não está entre os mais altos do Canadá, mas aí mas é uma cidade bastante procurada, então, assim, tem a competitividade daqui também. Existem grandes empresas aqui, mas o salário daqui é 10,25 a hora, o mínimo, tá? Falando um pouquinho do mercado de trabalho, eu estava vendo uma pesquisa recentemente onde tem uma previsão de abrirem vagas até 2022, aí 1 milhão de vagas aqui em Vancouver. As principais áreas onde as empresas estão com expectativa de crescimento é a área de finanças e contabilidade, construção e engenharia civil, a área de cozinha, chefe, gastronomia, business, tecnologia, área geral de tecnologia, engenharia elétrica e eletrônica e engenharia mecânica. Outra informação importante que é legal passar aqui, que 70% dos trabalhadores de BC, dos trabalhadores qualificados de BC, eles têm ensino superior. Uma coisa que eu vejo aqui com relação ao mercado de trabalho, e eu repito isso bastante, é que mais do que a faculdade, a universidade que você fez, principalmente para aqueles que vêm de fora, né, que é o nosso caso, somos imigrantes, fala muito mais alto a experiência que você tem do que propriamente a universidade que você fez. Por exemplo, a universidade que eu fiz em São Paulo, dificilmente aqui eles vão saber qual que é. Então, o que pesou mais? O que pesa mais? É a experiência de trabalho que você tem. É isso que faz bastante diferença. Então, por isso, até mesmo para quem está aqui, assim, eu acabo escutando isso de uma certa frequência com as pessoas aqui. Eles sempre falam, mas por que você vai voltar a estudar se você já tem experiência, se você já conseguiu a experiência canadense? Para eles, assim, é muito importante a experiência, principalmente a experiência canadense. Até por isso, eu aconselho vocês, quando vocês estiverem aqui com a oportunidade de estudar ou trabalhando, coisa assim, se surgir a oportunidade de você trabalhar, o primeiro emprego é super importante. Então, mesmo que seja um estágio, às vezes não remunerado, que seja uma coisa qualificada, vale a pena, sim, vocês começarem aí de alguma maneira no mercado canadense. Isso, sem dúvida, vai valorizar o currículo de vocês.
Aqui eu coloquei algumas empresas tops que têm agora escritório ou sede aqui em Vancouver. Eu vou dar um destaque para a EA, que é Electronic Arts. Eles têm um escritório bem grande que fica em Burnaby e eles empregam por volta de 2.000 pessoas. Outra informação até com relação, em relação a isso, a Microsoft está abrindo um office aqui também, então assim, eles estão na expectativa de contratar por volta de 400 pessoas. E até o que saiu em algumas notícias, eles estão, a intenção é que eles contratem internacionais, eles não estão na busca de contratar canadenses. Então aí fica uma boa notícia para aqueles que estão vindo aqui. A Nordstrom também, que é uma loja de departamento bem conhecida, bem grande, também está vindo para cá, vai ocupar uma área uma área enorme aqui no centro da cidade, numa das principais ruas aqui do centro. E até uma outra informação com relação a trabalho aqui, Vancouver é considerado a Hollywood do Norte, né? Então, tem muita coisa na área de animação, na parte de filmes, de arte, de games, esse tipo de coisa, assim, Vancouver é muito forte. Então, para as pessoas aí da área, Vancouver, sem dúvida, pode ser... Tem as melhores escolas também na área, são aqui. Muitos filmes, seriados, são filmados aqui. Parece que tem até, tipo, eu estava conversando esses dias aqui, parece que, se eu não me engano, acho que faz um ano atrás, 2 anos atrás, alguma coisa assim, acho que estavam 15 séries sendo filmadas ao mesmo tempo em Vancouver. Então, assim, com certeza, esses TV shows que vocês já viram aí, com certeza tem um pedacinho de Vancouver no fundo. Falando um pouco de escolas, universidades e colleges aqui, Vancouver ela oferece um ensino de qualidade. O Canadá em si ele é bastante reconhecido pelo ensino que oferece. Nós temos as escolas de inglês. A questão de Vancouver ela ser uma das cidades com o custo mais elevado de todo o Canadá, mas ao mesmo tempo, tratando-se de escolas de inglês, ela tem muita competitividade, porque a maioria dos estudantes, eles realmente procuram por Vancouver. Então, é mais fácil encontrar preços competitivos em Vancouver do que em outras regiões do Canadá. Então, assim, às vezes uma coisa pode compensar a outra. Realmente dá para encontrar preços melhores realmente de escolas de inglês aqui em Vancouver ou até opções de career college. Aqui tem mais opção do que outras regiões do Canadá. E eu coloquei aqui também algumas universidades e colleges públicos que levam as pessoas a adquirir o Post-Graduation Work Permit. Então, para aqueles que querem vir aqui estudar e depois tentar a permanência, trabalhar. Então, são alguns dos exemplos, são dos mais conhecidos que tem aqui. A UBC, que é a Universidade de British Columbia, é super conhecida, é uma das melhores do Canadá, sem dúvida, super reconhecida até em outros países. O BCIT é o Instituto de Tecnologia de British Columbia, também super conhecido. O Langara Douglas e o Capilano também são... O Langara e o Douglas é college e o Capilano é uma universidade. O Langara também é um dos colleges que mais tem transferência para a UBC. Então, tem muitas pessoas, porque aqui tem essa diferença, né, entre certificado, diploma e o degree. Então, tem muita gente que começa, por exemplo, no Langara para estudar 2 anos, e depois quer terminar tendo bacharel em alguma área, e depois muda para a UBC. Ou outros colleges também oferecem essa possibilidade. Esses são apenas alguns exemplos. Bom, da minha parte que eu tinha para falar para vocês é isso. Eu vou deixar aberto para vocês agora em fazerem perguntas, para que eu possa falar um pouquinho mais para vocês, qualquer curiosidade que vocês tenham. Por favor, não esqueçam de colocar hashtag a pergunta, porque para mim aparece de uma maneira diferente. Qualquer outra dúvida que vocês tenham, vocês podem escrever para brasil@canadajournal.com. Eu terei o maior prazer em ajudá-los em responder. Espero que vocês consigam vir para cá em breve. Deixa eu ver a questão das perguntas. Não esquece de colocar hashtag. Aqui tem uma pergunta do Paulo. Se a pessoa estiver estudando em Vancouver e engravidar, o que acontece? Bom, os pais, eles não ganham nenhum benefício com relação a isso. A criança, sim, terá o direito como canadense, mas isso não facilitaria o processo de imigração, porque a pessoa teve um filho aqui ou não. Deixa eu ver outra pergunta.
O Israel está perguntando, tem um cão de grande porte, como os moradores encaram os cães em apartamento? É super tranquilo, assim, mas vai muito da relação do dono, né, assim, porque como os apartamentos são pequenos, eu vejo, assim, às vezes cachorros bem grandes em apartamentos que são pequenos, mas eles têm muito hábito aqui de saírem com os cachorros 2, 3 vezes por dia. Existem prédios, não são todos os prédios que permitem com que os cachorros, que eles morem lá, então, assim, tem que ver direitinho quais são os prédios que autorizam, e autorizando fica a critério do dono do cão, colocá-lo dentro do apartamento, mas é muito comum aqui sim. Aqui estavam perguntando, a média salarial aqui, eu falei que é 10,25, então assim, varia muito. Até uma outra informação interessante a respeito do Canadá em si, né? Eu posso falar mais por Vancouver porque eu passei a maior parte do tempo aqui. É com relação até preconceito, porque alguém me perguntou alguma coisa aqui com relação se tem a idade para imigrar. Falando questão de imigração, você pode ter mais ou menos pontos de acordo com a sua idade, dependendo do programa que você for pegar. Mas o Canadá em si, ele não é... Eles são super tranquilos até com relação a essa parte de preconceito, assim, sabe? É uma cidade muito aberta com relação a isso. Inclusive, por exemplo, quando você envia o teu currículo para uma empresa, você não coloca se você tem filho, quantos anos você tem, esse tipo de coisa. Até porque se você coloca, eles consideram como preconceito, se eles não te contratarem porque você tem idade X ou Y. A Camila está perguntando como é a segurança pública em Vancouver. Vancouver eu costumo falar assim, né? Vancouver não é céu, então assim, tem problemas, tem, como qualquer outra cidade. Uma coisa que eu vejo que eu nunca vi, por exemplo, e eu acho muito raro, é assalto à mão armada. Pode ter furto, mas assim, não é que as pessoas não deixam de andar com o celular ou, na mão ou coisa assim. É muito comum, até quando você pega o ônibus, você vê pessoas às vezes com o laptop aberto, dentro do ônibus, as pessoas falando no celular o tempo inteiro. Aqui as pessoas até andando na rua, elas não olham nem para frente, elas estão olhando para baixo porque elas estão com o celular na mão. Mas, por exemplo, assim, eu falo mais por distração, né? Então, assim, você, sei lá, deixou seu celular nas costas, na bolsa de trás e, sei lá, algumas coisas assim podem acontecer. Roubo de bicicleta também, às vezes mesmo que está com cadeado na rua, acontece também com frequência, mas assalto à mão armada em si é muito difícil. Então, assim, o policiamento, às vezes a gente até brinca, assim, a gente não vê, pode até não ver policial na hora, mas se acontece qualquer coisa, policial vai surgir de algum jeito. Alguém perguntou sobre a diferença entre college e universidade, tá? Colleges, geralmente, a maioria deles, eles têm cursos de curta duração, assim, no período de 1, 2 anos. Algum deles até tem cursos mais longos, que é assim, 3, 4 anos. Mas geralmente eles apresentam programas de certificado e diploma. Então, e college, ele tem uma característica de diferenciar bastante com relação à universidade, é que as turmas são menores. Né? Então, assim, universidade é aquela coisa grande, o professor entra no auditório, é bem diferente. E college, as turmas são reduzidas e costuma ser um pouco mais específico o tipo de curso que a pessoa está adquirindo. O Felipe Suassurana está perguntando quais são os melhores Career College para Business e Computação. Felipe, é difícil eu falar aqui, tipo, quais são os melhores, porque eu prefiro indicar quais que são aqueles que se encaixam melhor com o perfil de cada um. Se você mandar um e-mail para a gente, brasil@canadajournal.com, a gente consegue te ajudar, sim, porque vai depender de alguns fatores, vai depender até com relação a custo, mas assim, nível de inglês, tem algumas coisas que vão fazer diferença. Então, é difícil eu falar quais são os melhores. Eu posso te dar algumas opções e você analisa quais vão ser melhores para você. Então, o Fagner ainda faz faculdade, conseguiria arrumar um emprego sem ser formado. Sim, se você ainda faz faculdade, até assim, para aqueles que sabem que quer vir para cá e ainda não terminou, se tiver a possibilidade de terminar a faculdade aqui ou de fazer aqui, é melhor, porque você já se insere no mercado de trabalho aqui. É difícil falar assim que você não vai conseguir ou que você vai conseguir, porque vai depender muito da sua desenvoltura. O mais comum mesmo é que eles deem preferência para aqueles que tenham já experiência daqui. Mas
todo mundo aqui começou de algum jeito, né? Só estou falando mais com questão a trabalho qualificado. Até por isso, a gente aconselha bastante as pessoas virem para cá para poder estudar, porque o estudo, quando for no mínimo de 6 meses e for full time, já permite com que a pessoa trabalhe 20 horas semanais, sem precisar de uma autorização extra de trabalho. Então, o fato de ter já essa autorização já facilita a entrada no mercado de trabalho. A carga horária de trabalho, ela, durante os estudos, são 20 horas semanais, porém, durante os intervalos e férias, pode chegar aí a 40 horas semanais, tá? Isso aí são para cursos, para as pessoas que estão estudando estão trabalhando junto com os estudos. O Felipe está perguntando qual o custo médio para um semestre num college ou university. O custo médio depende muito do que a pessoa quer. Se for um college ou uma universidade pública, então tem mais ou menos uma média aí que eu coloco aqui em Vancouver por volta de uns $15 mil o ano. Então, daí $6.500, 7 mil mais ou menos aí por semestre. É que aqui o semestre deles, na realidade, não dura 6 exatamente, dura 4, dura 5. Então, mais ou menos uns 15 mil aí por ano. E lembrando que depois vocês vão poder trabalhar desde o primeiro dia de aula e depois, se a instituição ela estiver na lista do governo, você vai poder aplicar para o visto de trabalho após a graduação, que vai te dar permissão de trabalhar por até 3 anos, né? Então, até 23 meses você vai receber você vai receber a média de tempo que você estudou. Se você estudar 1 ano, você vai ter 1 ano de visto de trabalho após a graduação. Se você estudar 2 anos, por isso que aqueles que pensam em migrar e querem ficar aqui realmente, o ideal é que eles estudem 2 anos para adquirir até 3 anos de visto de trabalho depois da graduação. A Ana Lúcia está perguntando, né? Qual é a oportunidade de estudo e trabalho para pessoas com mais de 40 e 50 anos? Existe alguma restrição ou preconceito? É o que eu comentei um pouquinho antes. Você não coloca no currículo aqui qual a idade que você tem. Então, se você for chamado para a entrevista, será pela sua qualificação, não pela idade ou por qualquer outro motivo. College dá direito a visto de trabalho para companheiros. Sim, se o college ele estiver na lista do governo, então, assim, se ele for público ou se ele for privado, que siga as mesmas regras. Então, enquanto o estudante, que é o aplicante principal, aplicar para o visto de estudante, o cônjuge pode aplicar para o visto de trabalho aberto durante o mesmo período de tempo. Então, vamos supor que o estudante aplicou para 2 anos de college, o companheiro ou a companheira vai poder aplicar para 2 anos de visto aberto de trabalho aqui no Canadá. Gente, eu vou fazer mais 2 minutinhos de pergunta e aí eu vou encerrar e vou deixar aí o meu e-mail. A Tata está perguntando qual é a melhor forma de vir para o Canadá, para Vancouver. Depende daquilo que você for fazer aqui. Se você quer só vir como turista, é um processo que você assim, tem que provar o que você vai fazer aqui. Se você vai vir estudar, tem que provar através da carta da escola. Se você quer ficar, hoje em dia eu acredito que vir através dos estudos acaba sendo mais fácil, porque você não tem a necessidade de ter uma oferta de trabalho antes para você começar a trabalhar. Ou seja, você não fica preso à empresa, porque quando você tem uma oferta de trabalho e seu visto sai por conta daquela empresa, você fica naquela empresa pelo período de 1, 2 anos, você está amarrado àquela empresa. E o fato de você vir estudar, você tem essa permissão de visto aberto. Então, isso acaba facilitando. O Haroldo está perguntando como que está a área de trabalho para a área da saúde. A área da saúde aqui ela é bem forte, principalmente na área de nurse, aqui, que é a parte de enfermagem. A única coisa, algum detalhe, é que para estudante internacional tem alguns critérios, então assim, não é toda instituição que aceita estudante internacional, por exemplo, para conseguir estudar no caso. Para aqueles que só querem trabalhar, tem que validar diploma, tem que passar por alguns testes, mas assim, tem bastante demanda na área de enfermagem, esse tipo de trabalho aqui tem demanda sim. Ana Lúcia, como que funciona os planos de saúde para imigrante? Aqui em Vancouver, tá? Ou você pode contratar um plano de saúde emergencial, que é o que a maioria dos estudantes acaba fazendo quando vem para cá, ou turismo. Ou, senão, você pode optar pelo plano de saúde do governo, que custa aproximadamente $60 por mês. Você pode usar, mesmo quando você vem para cá com visto de residente temporário,
você pode aplicar para o plano de saúde do governo. Vou fazer intercâmbio em inglês em agosto, com volta prevista para janeiro do ano que vem. Se eu quisesse estender meu tempo aí, seria tranquilo? Digo, por conta do visto. A Ellen Avelar está perguntando. Sim, uma outra coisa que pode acontecer, assim, visto de turista, até 6 meses te dá permissão de você ficar aqui estudando se você quiser. Caso você queira estender durante esse período, antes de vencer o seu visto, você pode fazer tudo aqui sem precisar retornar ao Brasil. Então, assim, tá com visto de turista, depois decidiu que quer ir para um college, ou quer fazer um career college, ou qualquer outra coisa, você pode estender o seu visto aqui sem precisar retornar. Você faz toda a mudança da sua papelada e você continua aqui no país. E até para aqueles que já têm extensão de visto, esse tipo de coisa. Quem tem visto de turista e quer mudar para visto de estudante, eu só aconselho que faça com um pouco de antecedência, porque tem demorado mais esse tipo de processo. A demora vai de acordo com a demanda do que a imigração está recebendo, mas eu sugiro fazer com 2, 3 meses de antecedência. Extensão de visto é mais fácil. Por isso que aqueles que pensam até sabe que vai estudar mais tempo, né? Então, assim, quer vir fazer um curso de inglês e depois entrar num college, talvez seja até melhor vir com 6 meses, 7 meses de curso de inglês para já pegar o visto de estudante e depois só estender para o college, porque a extensão é mais fácil do que a mudança de status, ela é mais rápida, pelo menos. É possível pagar o college com o próprio trabalho no país ou já tem que ter o dinheiro? Bom, para comprovação, tá, do seu visto para você vir aqui, você já tem que ter algum recurso, porque você tem que mostrar que você tem dinheiro para se manter no país, independente da sua autorização de trabalho. O que o governo canadense ele quer saber? Que você tem dinheiro suficiente para se manter aqui, independente de trabalhar ou não. Então, assim, mesmo que você tenha essa autorização, eles querem ver que você tem como se manter aqui. Em muitos casos acontece de pessoas, por exemplo, que vêm para cá e fazem um curso de Career College, que em muitos dos casos pode parcelar. E durante esse período que a pessoa está estudando e trabalhando, que tem um período que, alguns cursos são co-op, então, assim, são 6 meses de estudo, 6 meses de trabalho, então, e a pessoa está podendo trabalhar desde o primeiro dia de aula, ou seja, é 1 ano que a pessoa está aqui podendo trabalhar e podendo, muitas vezes, guardar dinheiro para depois aplicar para um college. É muito comum que as pessoas façam isso. Então, só falando um pouquinho até da comprovação financeira para o visto, eles pedem que você mostre que você tem. Eu sempre coloco uma média mais ou menos de $1.100, $1.200 por cada mês que você vai ficar aqui, que eu acho que é um valor mais seguro. E aí você tem que também comprovar com o valor da escola, da tuition que você vai estudar. Então, é mais ou menos $1.200 por cada mês, mais o valor da escola e aí o valor mais ou menos o valor da passagem de volta. Bom, gente, para não me estender muito, porque eu já estou falando aqui há quase 1 hora, e só para deixar o vídeo um pouquinho mais dinâmico, eu vou encerrar por aqui. Gostaria de agradecer aí a participação de vocês. Obrigada por terem aí feito as perguntas, terem participado com a gente. Mais uma vez, obrigada. E vou também deixar um canal aberto, principalmente para a nossa página que a gente tem no Facebook, que é facebook.com/Canadá para Brasileiros. Se vocês quiserem dar sugestão de assuntos para a próxima palestra, escreve lá para a gente, pode me mandar um inbox para quem me tem no Facebook também, e a gente conversa, tá bom? Super obrigada, gente. A gente se vê. Até mais.